não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, eu vou ler aqui um negócio porque é muito interessante. Note bem, isso aqui não é uma resposta à pergunta. A resposta à pergunta é a segunda etapa. Isso aqui faz parte do tema central da aula, propriamente dita. Você diz que a alma, quer dizer, seguindo Aristóteles, você diz que a alma é a forma do corpo. Em Aristóteles, essa afirmação significava que a alma é um princípio que determina todo o nosso ser, ou, numa forma atenuada, pelo menos determina a vida, enquanto o corpo permanece totalmente passivo em relação a esse princípio. O que conhecemos da vida hoje não nos permite manter esse conceito. A vida é causada por uma interação complexa de forças físico-químicas. Xavier Zubiri também criticou o conceito aristotélico de alma, dizendo, daí ele transcreve aqui um trecho do Xavier Zubiri em espanhol que eu vou traduzir para vocês. É um texto um pouco longo, mas que vale a pena. Aristóteles pensou que se trata de uma unidade substancial. A alma, a psique, é o ato substancial de uma matéria-prima indeterminada. De modo que todas as propriedades que o homem possui, não só as superiores, porém até as mais elementares, como o peso, as propriedades químicas, etc., se deveriam à alma. Seria ela que anima o corpo, ou melhor dito, a que faz da matéria-prima um corpo animado. É verdade que há passagens em que Aristóteles parece atenuar essa afirmação. A alma não seria a fonte de todas as propriedades, diríamos hoje as propriedades físico-químicas do corpo, mas seria o que determinaria na matéria suas funções propriamente vitais. Mas a matéria organizada seria sempre pura potencialidade. Só a alma, como ato desta potência, determinaria a vitalidade, a sensibilidade e as funções superiores. Pois bem, esta concepção me parece dificilmente sustentável. Como nos convenceríamos de que a glicose do meu organismo deve as suas propriedades químicas ao ato substancial da psique? Mas nem ainda em sua forma atenuada me parece sustentável a ideia aristotélica. Que se entende com efeito por animação? Se se entende que as funções biológicas são possuídas pelo organismo porque lhes são conferidas pela psique, isto parece que não concorda com os fatos. O plasma germinal é um sistema molecular. Sua vida consiste tão somente na estrutura unitária que traz aparelhado consigo isto que chamamos combinação funcional. A alma não organiza o plasma germinal. A verdade parece antes o contrário. É o plasma germinal que modula os estados e tendências mais profundas e elementares da psique. A vida vegetativa não consiste nas funções vegetativas que a alma confere à matéria, mas nos caracteres psíquicos elementais, puramente vitais, digamos assim, que o plasma determina na psique. Mais ainda, o mesmo acontece com as funções sensitivas. É uma diferenciação biológica a que diferencialmente produz a função do sentir. E essa diferenciação é a que determina na psique um psiquismo sensitivo. As chamadas potências sensitivas não são mais que esse tipo de determinações psíquicas devidas a meras diferenciações biológicas. Desde o primeiro momento de sua concepção, o plasma germinal leva em si a alma inteira. E em sua primeira fase genética é o plasma que determina a psique.
Somente em fases muito posteriores, é o psiquismo superior que pode determinar o organismo. A função de formalização intervém nesse momento, só nesse momento. Daí pergunta aqui o Marco Antônio. Diante disso, como manter um conceito de alma que não caia num dualismo cartesiano, nem use conceitos ultrapassados? Pergunto isso por ser uma das grandes questões da filosofia. Muito bem. Então, é o seguinte. No mínimo, Xavier Zubiri leu o Aristóteles totalmente errado. 100% errado. Porque o que Aristóteles entende como forma é o conjunto inteiro das estruturas que compõem um ser tomado na totalidade da sua existência, desde a sua origem até o fim. Mais ainda, a forma tem a ver com a causa final. A forma é explicável em função de causa final, não das causas eficientes que vão determinando as várias modificações do ente ou do organismo em cada etapa. Não é isso? Então, quando Zubiri diz que só numa fase bem avançada do desenvolvimento do ser humano, a alma ou o pensamento determina a ação do corpo, mas não antes disso. Espera aí, um maço de cigarrinho para mim. Não, do vermelho tem aí dentro. Um momento. Faltou combustível aqui. No casaco tem. Então, quando Zubiri diz que existem duas fases, uma na qual tudo é determinado por fatores físico-químicos e que somente depois, né, as funções superiores, né, a inteligência, da vontade, etc., retroagem sobre esse composto físico-químico e passam a orientá-lo. Ele, em primeiro lugar, ele está dividindo o ser humano em dois. É ele que está entrando com o dualismo cartesiano aqui. Então, ele está diferenciando o processo, vamos dizer, de causa eficiente, de ordem físico-química, que vai formando o corpo humano, de uma etapa posterior, onde a alma, como causa final, determina a conduta do corpo. Por exemplo, você quer, sei lá, você quer ir até a casa da sua namorada, então você move o seu corpo até lá. Tá certo? Essa divisão não existe em Aristóteles. Quando ele fala a alma como forma do corpo, ele está falando da forma integral, na qual as etapas anteriores só podem ser explicadas em função do resultado último que elas vão produzir. Note bem, então, o ser humano tem propriedades cognitivas superiores. Não é isso? Essas propriedades cognitivas superiores são a causa final ao qual tudo o que aconteceu antes tende. Como diz para Aristóteles, Aristóteles diz claramente que a finalidade da existência do ser humano é a conquista das faculdades superiores. Quer dizer, a vida contemplativa, a vida do espírito, é para ele a finalidade da existência do ser humano. E ora, toda a formação físico-química do corpo humano tem de ser compatível com isso. Porque se fosse forma de uma minhoca, de um porco-espinho, de um rinoceronte, não poderia chegar a isto. Então, quer dizer, de acordo com Aristóteles, não há esse dualismo de que, por um lado, você tem a formação do corpo e depois, mais tarde, intervém as atividades da alma, não se sabe de onde saíram.
Subiri diz que as primeiras funções sensitivas e de movimento, etc., são inteiramente determinadas pelo plasma germinal. Mas que depois aparece um outro fenômeno, que é a conduta consciente, deliberada, movida por uma causa final. Então daí nós temos um mistério. Ué, se tudo o que aconteceu no começo foi devido ao plasma germinal, e depois vem um outro fator de ordem espiritual e intelectual que começa a mover o corpo em outras direções, então aí nós temos um dualismo e a origem do segundo é um total mistério. Nós não conseguimos, de maneira alguma, tá certo, explicar as atividades superiores do espírito pela formação físico-química. Por exemplo, até hoje, com tudo que nós sabemos de fisiologia cerebral, tudo, não existe lá o menor sinal de você conseguir estabelecer uma relação entre os fenômenos de ordem neuronal e o conteúdo do pensamento. Não tem nada. E não tem e não vai ter jamais. Porque isso, vamos dizer, seria tão absurdo você tentar descobrir isso através da fisiologia cerebral, quanto você tentar descobrir o conteúdo, digamos, uma peça de Shakespeare, examinando a estrutura e o programa de computador no qual esse texto está reproduzido. Porque o conhecimento e as atividades superiores do espírito, elas não se dão no cérebro, mas se dão na relação entre a sua atividade cerebral e uma outra coisa que não é cérebro. Se eu digo, por exemplo, um gato tem 4 patas, coisa bastante simples, né? Isso está acontecendo no meu cérebro? O meu cérebro pode botar 4 patas num gato? Não. Então, o conteúdo e a veracidade desse pensamento está na relação que se estabelece entre ele e uma outra coisa que não é pensamento, que é um gato. Então, do fato de que um gato exista, não se pode deduzir que alguém saiba alguma coisa a respeito do gato. Você pode examinar a fisiologia do gato o quanto você queira, anatomia, fisiologia, etc, etc. Você vai descobrir algo a respeito de gato. Mas isso não vai lhe informar se antes de você alguém soube algo sobre o gato. Do mesmo modo, se você examinar o cérebro de quem conhece o gato, você nunca vai saber se é verdade que o gato tem 4 patas ou não. Então, isso quer dizer que as atividades cognitivas, evolutivas, superiores não têm como ser explicadas pela formação físico-química do corpo. E se não há, então nós só temos 2 hipóteses. Ou nós entramos num dualismo, ou seja, as atividades superiores tiveram uma outra origem desconhecida, ou ao contrário, elas são a forma final a qual toda a formação físico-química tendia. Então, a formação físico-química é a formação de uma estrutura vivente capaz das atividades superiores. Não que isso vá determinar as atividades superiores, mas esta forma físico-química tem que ser harmônica com essas formas. Do mesmo modo que, por exemplo, se você constrói um violino, bom, você pode examinar o violino quanto você queira, você não vai obter dele uma única composição musical. Você examina e fala, aqui tem madeira, tem cola, tem uma pele de carneiro, ou um negócio de nylon, tem isso, mas aqui não tem música nenhuma. Você diz, então as melodias de violino vieram de uma origem completamente diferente, independente da existência do violino. Fala, claro que não. O violino foi construído não para ele produzir música, mas para ele ser capaz de tocar aquela música. Então a forma dele tem que ser compatível com o som que o compositor deseja produzir.
Se ele tivesse feito outro instrumento completamente diferente, digamos uma tuba, ele não conseguiria tirar de lá o som do violino. Mas nem o violino vai tocar sozinho, nem a tuba vai tocar sozinha. Então quer dizer que a finalidade com que se construiu o violino está presente no violino desde o início. Embora ele não a produza. Né? E embora ela também por si não a produza. Porque precisa de uma série de causas eficientes. Quer dizer, você saber qual é o som que você deseja extrair do violino, basta para você construir o violino, fala, não, meu filho. Né? Precisa madeira, pele de carneiro, cola, etc, etc. Precisa as matérias. Essas matérias têm que ter uma estrutura compatível com o produto que você quer fazer, de tal modo que esse produto, por sua vez, seja compatível com a finalidade para a qual ele foi feito. Quando Aristóteles diz que é a alma que move o corpo, é isso que ele está querendo dizer. E não que a alma por si produziu todas as transformações físico-químicas necessárias para formar aquilo. Você que Aristóteles é idiota? Zubiri acha. Então eu digo, nesse momento, Zubiri assim, pagou o mico. Então, ele simplesmente não entendeu. Por quê? Porque ele não conseguiu apreender a teoria de Aristóteles no seu sentido simbólico primeiro, para depois extrair dela o sentido discursivo possível. Ele pegou aquela teoria com um literalismo grosseiro e opôs as coisas de físico-química que ele estudou na universidade. O Xavier Zubiri estudou biologia também. Está entendendo? Então, é assim que não se lê um filósofo de antigamente. Agora, todo mundo, mesmo um homem bom e honesto como Zubiri, tem uma tentação. Eu vou pegar Platão e Aristóteles e vou derrubar. Porque daí eu vou ser o gostosão. Eu nunca vi um sujeito fazer isso sem pagar um mico federal. Platão e Aristóteles não são acadêmicos modernos, fazendo uma tesinha em linguagem discursiva para ser discutida pelos pares. Eles estão abrindo um mundo de conhecimento simbólico que vai determinar as possibilidades cognitivas da espécie humana por muitos e muitos e muitos séculos. E você tem que entendê-los nesse nível, senão você não vai entender jamais. Então, Aristóteles, se lesse o que o Xavier Zubiri está lendo, está dizendo, ele diria assim, meu filho, você não aprendeu o que é causa formal, causa final, causa formal e causa eficiente? Porque ele está tomando uma coisa que Aristóteles diz como causa formal e causa final, está tomando como se fosse causa eficiente. Note bem, no universo de Aristóteles, tudo é determinado pela causa final. E ele diz que Deus rege o mundo por atração. Deus não é um motor que fica lá impuro. Quando ele usa a expressão primeiro motor imóvel, tá certo? Diz assim, esse motor é imóvel, significa que ele não fica empurrando o mundo. Então, no parágrafo em que Aristóteles define Deus como a inteligência da inteligência, noesis noesios, ou conhecimento do conhecimento, ou consciência da consciência, como queiram, fica claro isso de como é que este ser, que é de natureza puramente espiritual, e cuja natureza consiste em conhecer-se a si mesmo, como que ele pode mover os processos físico-químicos? Será que ele tem que ficar empurrando cada átomo? Não, ele rege o mundo por atração. Atração da forma final a qual tudo aquilo tende. É a atração da beleza divina, a forma da beleza divina. Atrai
a matéria. Houve um momento que Deus teve que criar a matéria, claro. Tá certo? Porém, a partir daí, ele não tem que ficar fazendo as coisas acontecerem. As coisas só existem em função da forma total do Logos Divino, que atrai tudo aquilo. Por exemplo, se você disser, olha, houve um dia um Big Bang. O que houve Big Bang? Certas forças físico-químicas se combinaram e produziram tudo que existe. Para que isso acontecesse, meu filho, é preciso que essas forças agissem umas sobre as outras de acordo com uma proporção matemática determinada. Senão não aconteceria nada. Quer dizer que se aquele acontecimento, né, não tem uma forma matemática identificável, nada aconteceu. E, no entanto, foi esta fórmula matemática em si que fez aquilo acontecer? Não. Por quê? Para que aquele acontecimento pudesse suceder num certo momento, é necessário que a fórmula dele já fosse válida muito antes de que ele acontecesse. Aliás, isso sucede em qualquer combinação química que você faça. Você pega aqui uma substância, a fórmula dela é X. Aqui tem uma outra substância, a fórmula dela é X. E se você misturar as duas, você sabe que vai dar uma terceira fórmula. Essa terceira fórmula já é válida muito antes de que você faça a mistura. Não é isso? Então, isso quer dizer que a totalidade do que existe e do que sucede já estava dado nas fórmulas matemáticas eternas que regem o mundo inteiro da possibilidade. E isso é o que? É a mente divina, é o Logos divino. O senhor quer uma prova da existência de Deus? Eu digo, está aí. O Logos divino preexiste a tudo o que acontece. O que é o Logos divino? A totalidade das fórmulas matemáticas de tudo o que pode acontecer. Desde quando existe isso? Desde sempre. Para que acontecesse num certo momento, com uma certa fórmula, é necessário que essa fórmula fosse válida antes. Quer dizer, se dadas tais substâncias ou tais forças, e se elas se encontrarem num determinado lugar, vai acontecer isso, X ou Y. Então, vamos dizer, a existência, a preexistência eterna do Logos divino é não só a coisa mais óbvia, como é a base de todo e qualquer conhecimento possível. Sem isso não é possível existir ciência. O sujeito sempre pode alegar, não, mas esta fórmula é apenas um conteúdo, né, pensado. Não quer dizer que exista alguém pensando isto. Eu digo, Zé Mané. E a existência de inteligência e consciência também não está abrangida nessas fórmulas? Se não estivesse, meu filho, não existiria consciência nenhuma. Se não, vamos dizer, a possibilidade matemática da existência de um ente biologicamente constituído, dotado de inteligência e consciência, não estivesse dado na fórmula inicial, esse bicho jamais poderia existir. Então, quer dizer, a existência de consciência e inteligência já estava dada na fórmula inicial. Então, o que é inteligência divina? É a possibilidade da sua inteligência, o idiota. É claro, nossa inteligência é derivada, ela tem uma fonte eterna que a tornou possível e que continua tornando possível até agora. Então, quer dizer, isto tudo não é matéria de fé. Isso é a evidência das evidências, isso é a base de toda a ciência. Então, agora, se o sujeito acredita que existem certas leis da natureza, que podem ser expressas em fórmulas matemáticas, mas ele acredita que as fórmulas matemáticas foram inventadas por ele. Então, você está querendo dizer é que esta combinação que houve aqui não tem efetivamente essa forma. Foi você que a inventou e projetou lá. Então, a ciência é falsa, evidentemente. Ou a fórmula do acontecido está no próprio acontecido, ou das duas uma. Ou não aconteceu, ou aconteceu outra coisa que você não sabe. Mas se você consegue expressar matematicamente
A forma de algo aconteceu porque essa fórmula foi válida eternamente, muito antes de que acontecesse. Então isso aí que nós chamamos o mundo dos princípios. E isso aqui, o conhecimento, o entendimento do mundo dos princípios, uma visão, um vislumbre do mundo dos princípios, é o topo da filosofia de Platão e Aristóteles. Agora, aqui você vê que é possível, né? Um filósofo tarimbado, de repente, confunde causa final com causa eficiente, com causa formal e faz, né, o samba do biólogo doido. Né? Então, é claro, a alma é a forma do corpo, sim. Né? Não há outra possibilidade. Agora, se você entende que para ser forma do corpo, né, ela tem que ficar empurrando o corpo toda hora, né, em vez de apenas ser a fórmula final a que a formação desse corpo tende, então você não entendeu nada de Aristóteles, não entendeu uma linha. Isso pode acontecer a qualquer um. Olha, eu tenho o maior respeito por Xavier Zubiri, eu considero um dos meus gurus, mas ninguém é infalível. Principalmente você se torna falível quando você quer bater num sujeito muito maior do que você. Porque o Zubiri, sim, Zubiri é grande, mas Aristóteles é Aristóteles, meu filho. Você veja, quando você lê livros de história da ciência, né, então o pessoal diz assim, olha, o sistema copernicano e a descoberta de Kepler invalidaram a física de Aristóteles. Você lê isso em toda parte. Eu digo, mas meu Deus do céu, o que eles invalidaram da física de Aristóteles? Uma linha, que é onde Aristóteles diz que as órbitas são planetárias, as órbitas planetárias são circulares, porque o círculo é a forma mais perfeita que existe. O que você vê que foi um lapso do próprio Aristóteles. Por quê? Quem disse a ele que os planetas têm que ser a forma mais elevada que existe e que, portanto, eles têm que ter uma forma perfeita? Isso foi uma rateada de Aristóteles, evidentemente. Está vendo? O próprio Aristóteles comete isso. Aristóteles não disse que as mulheres têm mais dentes do que os homens? Disse. Meu filho, o maior do filósofo também dorme, também come, também tem indigestão, também tem dor de corno. Também... Então, em algum momento, você vai fazer uma burrada. Mostrei um aqui do Zubiri, estou mostrando outra do próprio Aristóteles. Isso invalida a física de Aristóteles? Não, meu filho, porque a física de Aristóteles não é uma física. A física de Aristóteles é uma metodologia geral das ciências, a qual jamais foi refutada. Jamais. Quando você pega aí, qual é o suprassumo de metodologia da ciência? É o método Popper. E o método Popper é 3 linhas da dialética de Aristóteles. Tudo que Popper escreveu, 3 linhas da dialética de Aristóteles. Daquele método da refutabilidade, a falseabilidade. Eu digo, mas meu Deus, isso aqui é pura dialética de Aristóteles. Então o que o Popper inventou? Nada. Ele pegou um pedacinho do Aristóteles e transformou, fez aqui num cavalo de batalha. E os outros, quando pegam um pedacinho errado de Aristóteles, derrubamos Aristóteles. Eu digo, mas meu filho, quem você pensa que é? Ninguém vai derrubar jamais Platão e Aristóteles. Ninguém jamais. Isso é impossível. Porque eles delimitaram o horizonte de pensamento filosófico possível. Nós nos movemos dentro da esfera deles. Faça você o que fizer, você é um platônico, é um aristotélico, é as duas coisas. Não há mais nada. Não existe realmente mais nada. O Locke já tinha razão. Quer dizer, eles escreveram aquilo e os caras ficaram botando um monte de nota e rodapé. Nas notas de rodapé você pode corrigir alguma coisa. Mas você dizer que com uma nota de rodapé você vai invalidar a obra inteira, é tão ridículo que não merece ser levado em conta. Mas você vê, a história, e sobretudo a história da ciência, a história da cultura, está tão cheia de falsidade, de burrada, né, que eu acho que vai ser preciso fazer tudo de novo. Porque quando você pega as melhores obras, as melhores, tem certos erros, mas tão gritantes, que modificam o conjunto da interpretação que o sujeito está criando. Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui um autor que eu tenho uma apreciação enorme, George Gusdorff,
filósofo francês, nessa sua obra magna, que se chama As Ciências Humanas e o Pensamento Ocidental, que é uma obra em 13 volumes, onde ele escreve toda a história das ciências humanas. Né? Quando chega aqui, vamos dizer, no volume 3, parte 1, quer dizer, são 3 volumes, mas alguns são subdivididos em mais volumes. Né? Quer dizer, é uma coisa monstruosa. Ele diz aqui: a Revolução Copernicana, tal como a realizou Galileu, consagra a derrota dos fazedores de horóscopos. Eu digo, peraí. Os horóscopos entraram na moda depois disso. E adquiriram uma autoridade formidável. Né? Na Renascença até o século XVIII. Foi no século XVIII que eles começaram a acabar. Eu digo, como é que você está deslocando Galileu para o século XVIII? Quer dizer, aqui tem um erro de 2 séculos. Um erro de 2 séculos é, vamos dizer, é como o samba do crioulo doido, é você dizer que, né, digamos, o rei Luís XIV proclamou a República no Brasil. Olha, eu conheço a história da astrologia, eu estudei. E agora tem mais uma obra muito boa, de Nicholas Campion, História da Astrologia, e onde você vê que a moda da astrologia veio junto com a modernidade, não foi antes. Agora, curioso é que, na mesma linha, né, ele diz aqui: a Revolução Copernicana, tal como a realiza Galileu, consagra a derrota dos fazedores de horóscopos. Ela arranca ao domínio dos doutrinários eclesiásticos o domínio experimental do saber positivo. Então, quer dizer, caiu tudo junto. Caiu a astrologia e a autoridade dos escolásticos. Eu digo, eu não sabia que os escolásticos eram astrólogos. Né? Ao contrário, conforme eu expliquei na aula passada, durante o período de predomínio escolástico, havia uma espécie de consenso entre os grandes escolásticos a respeito do negócio da astrologia. Por um lado, eles acreditavam que existia uma influência planetária, ou algum fenômeno a ser estudado, coisa na qual Copérnico e Galileu acreditavam igualmente. Né? E Newton, e todos os demais, Bacon, todos eles. Por outro lado, eles condenavam abertamente a horoscopia, ou seja, a leitura de horóscopo, por ser baseada numa técnica inexistente. Quer dizer, do fato de que você desconfia que exista, né, uma relação entre os fenômenos planetários e os fenômenos terrestres, não se deduz que você conheça tudo a respeito e tenha uma técnica suficiente para você aplicar em cada caso individual e fazer a leitura de horóscopo por horas. Né? Ele, bom, nós sabemos que existe alguma relação entre uma coisa e outra, nós não sabemos qual seja. Né? Podemos ter uma dica ou outra, como, por exemplo, não foi dado por essa pesquisa Gauquelin. Né? Nós sabemos que é possível identificar certos grupos profissionais conforme o seu horóscopo de nascimento. Então, bom, eu acho que até o momento, isso é tudo o que se sabe em astrologia. A única coisa que foi testada mesmo é isso. Então, é o seguinte, você pega o horóscopo de um sujeito que tem um horóscopo de médico, você dirá que muito provavelmente ele é médico. Pronto, acabou a sessão astrológica. Quem vai pagar por isso? Você quer dizer, não, eu vou casar, eu vou comer a fulaninha, eu vou ficar rico, e o astrólogo vai dizendo, blá, 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 injeção de linguiça, evidentemente. Então, os escolásticos tinham a posição equilibrada, científica e certa a respeito. O fenômeno existe ou parece que existe. Mas não temos uma técnica suficiente para dizer tudo isso que os astrólogos estão dizendo com base nesse pretenso conhecimento. Ora, o que acontece na modernidade? O que acontece, primeiro, eu expliquei na aula passada, com a reforma protestante surgiu a ambição de criar novas interpretações bíblicas, independente do que os escolásticos tinham desenvolvido. E uma das primeiras linhas de interpretação foi comparar
vamos dizer, a cronologia profética com a cronologia astrológica. Segundo fenômeno. Aconteceu que com a formação dos estados nacionais, a cultura europeia, que tinha uma certa unidade determinada, vamos dizer, pela unidade de língua e pela unidade das universidades, na Idade Média, por exemplo, no mesmo lugar, lecionavam pessoas das mais diferentes origens, né? Então, como, por exemplo, Santo Alberto Magno, que era um francês, São Tomás de Aquino, que era um italiano, e Duns Scott, que era um escocês. Todos eles falando latim. O corpo docente de uma universidade medieval era gente de tudo quanto é lugar. E a ideia de nacionalidade simplesmente não existia. Quando se formam os estados nacionais, então aqueles governos interessados em se sobrepor de um lado à igreja e de outro lado ao império, né, se autoconstituem como imperadores, por assim dizer, e como fundadores de novas religiões. E criam culturas nacionais em línguas nacionais. E automaticamente a formação dessa nova classe de pessoas importantes alimenta a indústria dos horóscopos. Porque todos os reis, os nobres, todo mundo quer ter o seu horóscopo. Agora você imagina Santo Tomás de Aquino, o Santo Alberto Magno saindo lá do mosteiro, saindo da universidade para consultar um astrólogo. Impossível. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.